Segundo bloco do Estúdio ao Vivo hoje com o meu amigo Orson Soares, a gente falando aqui de cultura africana e do Grande Otelo também, né, que é o pai do Orson, uma pessoa que a referência que a gente tem, né, na cultura brasileira, ela não pode estar dissociada da figura do teu pai, né? É uma coisa que ela caminha junto, né? E essas lembranças aí dele como figura, assim, como pessoa, porque era uma... A gente assiste aquelas entrevistas, aquelas antigas lá do ensaio, né, da TV Cultura, as histórias que ele contava da época da Atlântida, né, dos filmes, da música, essa história que tu me contou do Erivelto, porque eu te confesso assim que a Praça 11 para mim sempre passou batido, assim. Eu sempre vi, se eu não me engano eu vi também, porque a gente sempre se liga muito, pesquisa muito sobre música popular brasileira, então né, e isso me passou desapercebido de um cara que ganhou um festival. Pois é interessante, muito de música, assim, incentivo de música, pelo menos pro lado do samba, veio da tela. Ele dizia, um dia você vai andar, de terno e gravata e vai escutar samba, né? O andar de terno e gravata, né, não é tanto, mas o escutar samba, sim, tá? Acertou na mosca, né? Que era uma época também que quando eu comecei a procurar um pouco mais sobre a música brasileira, principalmente sobre o samba, foi a época que eu comecei a ouvir blues e jazz, né? Né? Faz parte do meu repertório, eu escuto de tudo, né? Eu escuto punk rock, você pode ver a camiseta aqui do Cid Vícios, Caveirinha, beleza? Sim. Né? Gosto muito do reggae, das expressões musicais da América Central, né? Da América Latina em geral também. Música caribenha é muito bem legal. Salsa, muito legal, sim. Poxa, é uma riqueza enorme. Mas o jazz e o blues acabaram me ajudando a entender o samba, entendeu? Justamente pelas temáticas, né? E aí eu fui percebendo que o samba, na realidade, ele era uma verdadeira obra literária, entendeu? Então, onde tu tinha as histórias, né, de malandros, sim, né, essas coisas assim, mais essas aventuras e desventuras, mas também trazia muito sobre a identidade negra. E justamente no momento onde eu estava, onde isso estava sendo reforçado em mim, né, o samba me ajudou bastante, né? Sim, que legal. Cara, eu vou ter que cantar. E eu queria que tu cantasse comigo. Ih, caramba. Aí tu disse, mas eu não canto. Cara. Mas vamos cantar, vamos fazer. Tipo, você toma aí, vamos cantar. E assim, ó, essas referências aí, o Ataúfo, por exemplo, eu gosto muito disso aqui. Ó. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Ataúfo Alves. O Ataúfo Alves, assim, ele tem uma frase que eu acho fantástica, que que inclusive foi imortalizada, uma composição imortalizada na voz da divina Elisete Cardoso, que ele diz o seguinte: fui fiel a uma criatura, sem moral, sem compostura, sem coração, sem pudor. Era dona do negócio sem saber que havia um sócio na firma do nosso amor. Fantástico isso. Sabe, pô, cara, tu tá ali investindo o teu capital, entendeu? Tu tá ali na empresa, aquela coisa toda, né? E a pessoa está administrando o troço sozinha, fazendo conchavo com não sei o quê. Pô, né? Então E geralmente essas histórias aí do Noel, do Ataúfo, eu gosto muito da Dor de Cotovelo, do nosso Lupicínio aqui, que é, né?
sem bairrismo, mas o doutor da dor de cotovelo no Brasil é o com Silvio certeza, Rodrigues, né? Muito amigo do Otelo também, né? Imagina esses dois, cara, numa mesa de bar, assim. Eu não tenho gente que registrou isso aqui. Teve esse encontro aí, né? Sabe que minha família ela tem uma história muito bacana aqui no Rio Grande do Sul. E são ligados à música. Assim. Então, meu tio-avô, tio Nadir, ele tocava no Regional do Paraná. Era tipo o Buena Vista da época, assim, né? Então, ele circulava, assim, né, no Rio Grande do Sul tocando. Ele tinha um caçulinho e tal, eles tocavam na Rádio Gaúcha, né? Então, dos primeiros músicos a acompanhar a Elis, por exemplo, meu tio foi, né? Meu tio era amigo pessoal do Lupicínio, né? Tocavam juntos, enfim, viviam aquela boemia, né? Então, é muito interessante, né? Essa história está presente, né? Tanto para a família do lado da minha mãe, né? Quanto lá do meu pai, né? E aí tem esse elemento em comum que é a figura do Lupicínio também, né? E ele tinha contato com o Cartola, provavelmente? Muito amigo do o Cartola é o seguinte, Cartola teve aquele período que ele sumiu, né? Sim. Inclusive tinha gente que dava ele como morto, né? Quem resgatou ele, que encontrou ele lavando o carro lá numa garagem no Rio de Janeiro, foi Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto. E aí, mas o pessoal está dizendo até que tu parece que tinha morrido, se tu tá aí, né? E aí veio o Cartola de novo, né? Daí tinha o bar, inclusive, o Zi Cartola, né? Então, cara, essa efervescência toda, isso é uma coisa, a gente sente saudade de uma época que a gente não viveu, sabe? Mas... Tu sabe que essa história do Cartola, o Otelo fez um samba, que é o Cartola da Mangueira. E aí esse samba ficou perdido um tempo, eu acabei achando. E como eu, enfim, tenho uma relação de amizade com o Jerônimo Jardim, que é uma figura conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu pedi para ele colocar uma letra. Ele disse, cara, era só a música? Não, desculpa. Era a letra para colocar a música. Para colocar música, sim. E ele disse, tá, cara, vou ver se fecha na minha métrica e tal. E ele colocou, fez um estilo bossa nova daí. Bem interessante. Legal. Então, que conta, né, faz essa homenagem, né, ao Cartola. Né? E o Otelo também tem uma coisa muito interessante, né, que ele gostava muito do Caetano Veloso e do Gil. Então, ele também tem uma homenagem pro Caetano. Né? Então, quando eles estiveram na Inglaterra, o Gil e o Caetano exilados, o pai foi por conta do Festival de Veneza, por conta do Macunaíma, né? E aí ele girou um pouco, né, o mundo com esse filme. E aí eles acabaram se encontrando na Inglaterra e tal, né? Fizeram, né, uma festa lá muito animada. Né? E a história do Oscarito, a dupla, porque o Grande Otelo e o Oscarito, assim, porque era um sucesso, era uma coisa impressionante, né? Essa referência, assim, eu assisti os filmes deles por causa da minha mãe, sabe? Você geralmente vem por causa da família. Era uma coisa, assim, muito engraçada. Coisa que hoje tu assiste, tu te mata, tu rola de rir. Porque igual, né? Porque tu sabe que eles tinham uma sintonia muito grande, assim, na atuação. Eles só se olhavam e iam improvisando e a coisa ia fluindo. Então, quer dizer, se você entrasse naquela cena, você entrar no meio de dois gigantes, entendeu? Então, tinha que ter cacife, né? Para poder entrar, né, na cena, né? Porque eles estavam improvisando a todo momento, assim. Então, essa é muito interessante, essa história do Otelo e do Oscarito, porque eles não eram parceiros assim do dia a dia. Né? Você era mais profissional mesmo. Profissional, era uma relação bem profissional, mas de muito respeito e sintonia, né, entre com o trabalho um do outro. Então foi por isso que foi sucesso, assim, né? Dois artistas geniais, né, que sabiam, né, se comunicavam muito bem e improvisavam maravilhosamente bem também, né? Que legal. E o teu trabalho aqui na região, assim, nesse resgate que tu faz, eu gostei muito da tua colocação a respeito do carnaval no programa Estação Hamburgo, né? Naquela época da polêmica do carnaval. Porque a única é uma coisa engraçada, o único segmento que sempre dá polêmica aqui no Novo Hamburgo, isso é uma coisa que a gente tem denunciado com veemência, sabe? Porque além de eu ser apoiador do carnaval em qualquer hipótese, tá? Que daí começa esse discurso que eu acho um discurso preconceituoso, racista, sabe? Ele tem esse fundo. Por que dá para carnaval quando é saúde, mas quando é para festa de alemão, por exemplo, de Kelby, aí não tem problema, sabe? Vamos falar sincero sobre isso, sabe? Daí, aí tu não está falando com uma pessoa que
caiu de paraquedas em Novo Hamburgo. Eu nasci em Novo Hamburgo, sabe? Eu nasci em Novo Hamburgo e sempre fui apreciador e inclusive teve uma oportunidade que a gente organizou o carnaval aqui em Novo Hamburgo, né? Então, enquanto funcionário da Secretaria de Cultura. Então, cara, e aquela reflexão que tu fez no programa, a defesa que tu fez do carnaval, cara, aquilo ali foi uma coisa que é um documento, aquilo ali é um manifesto, não, sabe, sinceramente, sabe, da importância do carnaval, da importância da nossa história, da história do brasileiro, né, da formação do indivíduo brasileiro, do cidadão, né? E isso tu tem falado com as pessoas, porque agora te prepara, porque agora nós estamos agora em dezembro, tá? Ali no mês que vem, em janeiro, já começa a reclamação, postagem fascista no Facebook, aquela coisa toda, e eu tô armado, eu vou dar voadeira, eu vou defender o carnaval, né? Eu quero o carnaval. Claro, infelizmente, eu acho que um determinado segmento da população ainda está presa numa visão provinciana, né, da vida, entendeu? Da vida. Não é só questão do carnaval, não. É muito fechado, né? Vamos tentar entender esse indivíduo, né, que vive dentro de uma caixinha, né, dentro de uma limitação e que também se limita, né? Quer dizer, não faz o esforço, né, de ter uma relação, uma visão cosmopolita, de entender o todo, entender a cidade. Ela entende somente uma fração da cidade, né? E o que está acontecendo agora, muito legal, é que a Fevale produziu 4 documentários, né, em parceria com o pessoal da Igualdade Racial aqui de Novo Hamburgo. Tá? Então tem ali o Melanina, que conta, né, que já vocês passaram aqui já, que conta a história assim dessa presença negra na cidade. Tem um que fala sobre cultura, entra a questão do carnaval. Um que é o Memórias Expostas, que trata da ocupação dos bairros, né, de população negra. Enfim, trabalhos que têm como objetivo ampliar a visão sobre Novo Hamburgo, sobre essa cidade e o quanto ela é cosmopolita, né? E quando eu falo cosmopolita, é aquele lance mesmo de ver o outro, ver essa diversidade, ver isso como algo positivo, né, não como negativo. E é claro que para esse movimento, tu enxergar esse outro como alguém positivo, tu precisa fazer uma autocrítica, uma autoanálise, né, em relação de tudo que aquilo tu absorveu, né, tu cresceu ouvindo, e é importante que a gente se humanize cada vez mais. E como é que a gente vai se humanizar? Né? Tentando entender o outro, participando de alguma maneira da cultura do outro. Né? Esses tempos eu fui ali na comemoração do Hamburger Berg, né? Que é uma festa típica da ocupação do espaço, né, pelos imigrantes alemães, entendeu? E é legal, que bacana, entendeu, ver isso, né, na cidade, mas chama atenção também para que tenhamos a visão, né, para a cultura popular. Né? E a cultura popular é muito rica aqui na cidade de Novo Hamburgo. Então é uma pena quando tu escuta essas manifestações, né, tão atrasadas, tão arraigadas, né, ao século XIX, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a caminhar para frente, né? A cidade tem que arejar. Né? Claro que sim. Orson, infelizmente, né, a gente gostaria que o programa durasse 1 hora. É muito legal essa conversa, até porque a gente teve aqui uma aula de história da cultura, né? E eu te agradeço muito pela presença. Eu acho que a gente poderia terminar com samba, nós dois cantando, entendeu? Porque a gente canta muito, né? Pois é, cara. Eu não sei, eu canto em espírito, né? Vocês já repararam. Então tem uma coisa mediúnica. E eu sou... Vocês estão reparando que eu canto pra caramba. O pessoal acha que eu canto, né? assim, né? Sim. Não, mas então vamos eu incorporo o Noel, às vezes, assim, eu sou tribom. Vamos lá. Sim, então vamos fazer o seguinte, Eu vou na minha postura de músico do além, né? Eu quero... aqui. Vamos fazer um Cartola. Tem uma música muito bonita que eu acho do Cartola, que é essa aqui, ó. Não sei se tu conhece. Claro que tu conhece. Assim. Aí o cara botou no claro que eu conheço. É assim, ó. Essas cordas de aço. Esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Trago junto ao meu peito, só você, violão, compreende porque perdi toda a alegria.